Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá! Seja bem-vindo a você, nosso amigo ouvinte, a mais uma edição do podcast do Conte Verde. O melhor, a gente tenta fazer ser o melhor lugar para você se informar sobre o futebol de seleções e Copa do Mundo, eliminatórias para a Copa do Mundo. Podcast número 21 sobre eliminatórias sul-americanas. Você conferiu já nessa semana, teve um podcast dos 2 jogos do Brasil. Trabalhou bastante aí, teve pré-lista, teve opinião sobre a lista e um pré-jogo aí dos 2 jogos. E agora é de fazer aquele nosso pré-jogo das eliminatórias sul-americanas, dessa terceira e dessa quarta rodada, dessa janela. Vamos ver aí como que as seleções vão se desempenhar. Eu sou Gabriel Salaf, estou aqui antes de apresentar quem está comigo para falar um pouquinho mais, um ratito, como diziam nossos irmãos, sobre essas eliminatórias para a Copa do Mundo na América do Sul. Convido você, se você ainda não conhece, conhecer ainda mais o Conte Verde. Segue a gente no Twitter, @ConteVerde_, mesmo para TikTok e Instagram. Também temos nosso canal no YouTube. Esse podcast, inclusive, está disponibilizado no YouTube em áudio. Se você está escutando no YouTube, deixa a sua inscrição, deixa seu comentário, seu like. Se você não conhece ainda o nosso canal no YouTube, também vai lá, se inscreva. A gente vai ter materiais que vão ser publicados só por lá. Já fica a dica, então não perde essa oportunidade. E é claro, também se inscreva no seu agregador de podcast, na qual você está escutando esse podcast, para você também não perder nenhuma novidade. Deixe sua avaliação, participe da interação também, que a gente sempre joga uma perguntinha, uma enquete, para você deixar a sua opinião sobre o podcast, deixar a opinião sobre o assunto que estamos trabalhando. Outro ponto muito importante é que estamos com a nossa campanha do Apoia-se, de financiamento coletivo e contínuo ativo. Muito importante para que a gente possa melhorar a nossa qualidade, estar usando um novo estúdio de gravação de podcast online, que é pago, a gente tem que pagar um pouquinho lá por mês, pagar o pato, como já diria outro. Também a gente conseguir mais equipamentos, nossos colaboradores, a gente conseguir fazer mais viagens, como a gente fez no mês passado, para que não precisar toda vez que for viajar, fazer uma rifa, mas sempre ter uma rendinha ali sobrando para viajar, que é importante. Então a gente conta muito com o seu apoio, sua parceria, apoia.se/ConteVerde. Lá você vai colaborar com pelo menos R$10, valor que a gente tenta aí, mais barato que um carrinho da Hot Wheels. Eu fiquei sabendo essa informação hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro, enquanto estamos gravando esse podcast. O carrinho da Hot Wheels, que era mais barato antes, agora está mais de 10. Então, por menos de um carrinho da Hot Wheels, você ajuda o Conte Verde a se manter, a crescer cada vez mais, e ainda é recompensado, participando de sorteio de brindes todos os meses, e ganhando um episódio exclusivo do ConteCast sobre uma eliminatória, sobre uma seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então nos apoie, nos ajude, seja financeiramente. Se você não conseguir, compartilhe com seus amigos. Espalhe o Conte Verde por aí para que a gente possa falar sobre Copa do Mundo e eliminatórias da Copa com mais gente. Ao meu lado está ele, o nosso Mr. Sudaca, aqui no nosso Conte Verde, no nosso ConteCast, Vinícius Tuprado, Dudu Nobre. Dudu, seja bem-vindo aí a mais essa edição do ConteCast. Fala, Salaf, ouvintes do Conte Verde, prazer estar aqui, O cara falou Mr. Sudaca, me lembrou ele, o príncipe negro dos sortilégios, grande Mr. M. Mas muito legal estar aqui, vamos falar um pouquinho sobre essas eliminatórias sul-americanas, Deixando aí o pedido para a galera fortalecendo o Apoia-se, estamos lá também. Lembrando que com R$10 é o preço de um Kinder Ovo, hein? Então, assim, aí você pode ajudar o projeto e o teu dinheiro não vai rapidinho, assim, como uma dentada num Kinder Ovo, Então, a nossa expectativa aí é falar um pouquinho sobre as eliminatórias e trazer um pouco do que vem de mudanças aí do primeiro para o segundo jogo aí, para os segundos jogos, do ciclo. E o teu nutricionista também não traz porro, Porque você chega no nutricionista, faz que comer o Kinder Ovo, você ganha ali um puxãozinho de orelha. Agora você ajuda a Nutri, vira o orgulho da Nutri, do Nutri, e também ajuda o Conte Verde, o ConteCast a crescer cada vez mais. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai fazer o mesmo esquema para quem escutou o ConteCast sobre as eliminatórias sul-americanas, primeiro, até mesmo o segundo, que a gente seguiu a tabela. Vamos seguir a tabela. Lembrando, já falamos do Brasil no ConteCast 20, no ConteCast anterior, junto com Elcio Vaz Júnior e Leonardo Dúcio, nosso time Brazuca. Se o Dudu é o Mr. Sudaca, eles são o nosso Mr. Brazuca. E quem quiser lá saber nossa opinião, nossa análise sobre os adversários que o Brasil vai encarar, dá uma conferida lá no ConteCast 20, tá bem legal. Vamos então para o segundo colocado, Se o Brasil é líder com 6 pontos, a Argentina
líder, 6 pontos, 2 vitórias, 4 gols feitos, nenhum gol sofrido, 100% de aproveitamento, os atuais campeões mundiais muito bem, vão encarar aí na quinta-feira, dia 12 de outubro, às 8 horas da noite, o Paraguai no Monumental de Núñez, e na terça-feira, dia 17, encaram o Peru em Lima. Dudu, em teoria, 2 jogos aí para a Argentina seguir o 100% de aproveitamento, né? Seguir esse embalo de festa que a seleção argentina vem desde a Copa do Mundo. Como que você avalia esses 2 jogos, também a convocação do Scaloni, o que você achou aí da La Scaloneta para esses confrontos pela eliminatória sul-americana? Bom, a verdade é que a Argentina, né, assim como o Brasil, como a gente comentou anteriormente, são as grandes equipes a serem batidas nesse ciclo até a Copa da América do Norte em 2026. A Argentina começou muito bem, como a gente já imaginava, com resultados importantes. Acredito aí que, em relação aos 2 primeiros jogos, né, acredito que os adversários, o nível, né, de dificuldade dos 2 primeiros jogos, em tese, seriam piores, porque você encarar uma Bolívia na altitude e um Equador que vem com uma geração muito boa. Acredito que sejam adversários que, em teoria, colocariam um pouco mais de dificuldade nesse esquema da Argentina. Agora, claro, Paraguai e Peru precisam se recuperar na competição, mas a gente vê a Argentina num momento bem acima em relação a esses adversários. Em relação à convocação do nosso Lionel Scaloni, alguns destaques que eu elenquei aqui que podem ser interessantes, no aspecto positivo e negativo. Acho que no aspecto negativo, a principal ausência vai ser a do Di Maria, que teve uma lesão muscular aí na derrota do Benfica para a Inter de Milão. Por mais que seja um cara experiente, é um cara que é uma válvula de escape, conhecido pela sua velocidade, é aquele cara que pode desequilibrar em um drible, em uma jogada individual. Vai ser interessante ver como que a Argentina vai suprir essa ausência do Di Maria, mas é óbvio que é uma ausência muito sentido. Outro ponto importante é a questão do Messi, né? Porque o Messi, na questão física, ele teve, né, bem tendo alguns problemas, né? Segundo alguma reportagem do Globo Esporte, ele não atua desde o dia 20 de setembro. A princípio ele está com uma espécie de cicatriz, não sei se seria uma cicatriz, uma espécie de trauma ali de uma lesão mais antiga, né? Ele foi convocado, mas a gente não sabe se vai acontecer igual, por exemplo, aconteceu na última convocação, que no jogo contra a Bolívia ele acabou sendo poupado, né? Vamos ver como é que vai administrar aí a questão do Messi e o Scaloni. E dentre os outros jogadores, algumas voltas, né, que acabaram se destacando aí nessa nova chamada do Scaloni para essa terceira e quarta rodada, de jogadores que participaram aí do ciclo vitorioso de 2022. O caso do lateral esquerdo Acuña, né, porque é um cara que vinha atuando, né, no período da Copa do Mundo, né, se não 100%, porque o Tagliafico também vinha jogando, mas ele participou de alguns momentos. O Lo Celso, meia, né, que também fez parte desse time, né, atuou em alguns momentos importantes. E um cara que é um cara que vem tentando se provar ainda na seleção. Acredito que é um dos nomes de potencial para o futuro, mas a gente tem que ver em que pé que anda, como que ele vai se desempenhar, que é o Dybala. Dybala aí chamado para essa nova etapa da Argentina. É um cara que, em teoria, tem potencial, pode ser um cara que pode ser uma das referências aí futuramente, ainda mais com essa saída de Di Maria e Messi em um futuro não tão distante. Mas a gente precisa ver como é que ele vai se desempenhar agora com essa questão da seleção. O momento para que ele possa desempenhar no bom futebol é esse, porque a seleção está bem, não vai ter uma pressão tão grande para esses 2 jogos. A questão é se a bola no corpo vai prevalecer aí nesses duelos contra Paraguai e Peru, meu nobre Gabriel Salaf. São confrontos mais leves, né? Como a gente está vendo os jogos da Argentina desde a final da Copa do Mundo, né? Jogos mais tranquilos e leves. E é importante você falou essa questão do Messi, né? Porque o Dybala não sabe jogar com o Messi, né? Salame, já diria o nosso grande amigo da Argentina. Então, vai ver que a grande chance de Dybala, né? Não sabemos realmente, como você bem frisou, o Messi aí mais de quase um mês sem jogar, né? Não jogou, por exemplo, a final da Copa dos Estados Unidos, perdão, né? Que foi um torneio ali, a gente sabia desde quando o Messi chegou no Inter Miami que era difícil
a recuperação na MLS para ir para os playoffs, não aconteceu, mas o Messi foi um dos grandes responsáveis para a classificação do Inter até a final da US Cup, e na final o Messi não estava lá em campo, o Inter Miami acabou até perdendo. Então fica esse ponto, porque é um começo, inclusive, né? Porque o Messi já está esse tempo sem jogar, já vai ficar um bom tempo sem jogar. A próxima data, o Inter Miami não tem mais calendário até ano que vem, então é um ponto aí pra gente ficar de olho, né? Tanto que já rolou aí boato que tem time da Arábia Saudita querendo levar ele. Di Maria, né? Quem ouviu nossa análise da primeira janela eliminatória, o Di Maria foi o craque da rodada, basicamente, ele estava na nossa seleção. Então, a gente, mesmo com a idade avançada aí, é um cara que faz muita diferença. Vamos ver como a Argentina vai suprir essas faltas e, como você bem destacou, né, o Dybala tendo grande chance aí, sem Messi talvez, né? Então não tem desculpa de falar, meu futebol não encaixa com o Messi. Salame, citando mais uma vez nosso grande narrador argentino. Agora a gente vai passar para a Colômbia, né? Colômbia que ocupa a segunda colocação, venceu a seleção da Venezuela na estreia, depois empatou com o Chile. A Colômbia que vem com 4 pontos na terceira colocação, fez um gol e não sofreu nenhum, né? Junto com a Argentina aí é a única seleção que não sofreu gols. Nessa data FIFA vai ter um grande jogo aí, né, contra o Uruguai, Del Loco Bielsa, dia 12, quinta-feira, às 5h30, horário de Brasília, em Barranquilha, e depois vai sair para encontrar o Equador em Casablanca, em Quito, às 8h30, na terça-feira, dia 17 de outubro. Cara, vão ser 2 jogos muito bons, né? A gente sempre faz aqui o destaque aqui, né, dos jogos que a gente pode ver. Cara, esses 2 jogos da Colômbia são jogos muito bons, né? E aí, o que você queria que você falasse? O que você espera aí da Colômbia e também de novidades aí que Néstor Lourenço trouxe para os cafeteiros, para esses 2 duelos importantíssimos, né? Pensando numa Colômbia como uma das favoritas para vaga direta à Copa. Esses 2 confrontos vão ser chaves para a gente saber em que pé que a Colômbia vai estar. Porque se a gente bem notou no último ciclo, a gente comentou um pouquinho, né, sobre a dificuldade em vencer a Venezuela em casa e depois um empate fora com o Chile, um resultado foi esperado, o outro poderia ter sido melhor, mas o desempenho ainda não está aquele que a gente imaginava. Então esses 2 testes que vêm por aí, tanto o Uruguai em Barranquilha quanto o Equador lá em Casablanca, são testes para a gente saber em que pé que está essa Colômbia para disputar essas vagas. Se está mais ali no pé do próprio Uruguai e do Equador, ou se vai precisar evoluir um pouquinho mais para buscar um resultado melhor. Na questão da Colômbia, da convocação, o treinador acabou investindo na manutenção das peças principais, né? A gente tem de novo o Luiz Dias, o Sanches, o Rames Rodrigues, que agora vem com a moral, né, de ter conquistado o título da Copa do Brasil com o São Paulo, então é um cara que já só não pode bater pênalti. Já tinha sua relevância histórica aí com a camisa cafeteira, mas agora com esse título mostra que também está tendo relevância continental. O desafio da Colômbia para esses 2 jogos é suprir as principais ausências que o time vai ter aí por conta de lesão. No caso, nós temos o Yerry Mina, que acabou sendo lesionado inclusive no jogo contra o Chile. E o Cuadrado ele não está lesionado, mas pelo que deu para apurar nas matérias, ele tem um histórico de desgaste físico, ele não está naquele ritmo que se esperava. Então, a princípio, ele vai seguir em recuperação lá na Itália, e aí vão ser 2 ausências importantes, porque o Mina veio como titular nesses 2 primeiros jogos, e o Cuadrado é um cara que pode fazer ali a criação, né? Aquele cara que pode pensar diferente da caixa. Então acredito que vão ser os 2 principais desafios aí para a Colômbia nessas 2 rodadas que, como eu falei, essas vão ser as partidas para a gente ver em que pé que a Colômbia vai brigar aí nessa eliminatória, em que degrau que ela vai se encontrar até o final do ciclo para 2026. Perfeito. Nesse comecinho aí é muito importante ter essa noção. A gente colocou a Colômbia naquela dúvida se ia se firmar lá em cima ou se ia brigar ali, dar uma brecha para o azar na repescagem, mas enfim. E o Yerry Mina não só na defesa é importante, né, como a presença ofensiva dele, né, um cara que é um zagueiro que faz muitos gols, né, na bola aérea é muito bom, então faz muita falta. O Cuadrado, para lembrar, tem 35 anos, né, não é nenhum garoto, até foi uma grande surpresa ele ter ficado no futebol italiano, né, a gente imaginava quando ele saiu do Juventus que ia para algum cenário, já tinha gente cogitando ele no Brasil e ele ficou lá na Inter de Milão, né, então foi algo que até surpreendeu
algumas pessoas. E a gente falou da Colômbia, vamos falar do primeiro adversário da Colômbia agora, o Uruguai, né, que se encontra na 4ª colocação com 3 pontos, estreou vencendo o Chile num jogaço, né, em Montevidéu, depois acabou perdendo para o Equador de virada. O Uruguai tem 3 pontos, uma vitória, uma derrota, 4 gols feitos, 3 gols sofridos, como já adiantamos. Primeiro jogo contra a Colômbia, 5h30 na quinta-feira, dia 12, em Barranquilla, e depois recebe o Brasil no dia 17, terça-feira, às 9 horas da noite, no Centenário. Também aí uma seleção que tem 2 jogos, né, muito importantes, né, contra a Colômbia fora de casa, até para consolidar, né, vamos dizer assim, o sabor amargo, que foi o resultado no caso de Casablanca, em Quito, né, o Uruguai que saiu ganhando, tomou a virada. E o jogo contra o Brasil, né, não precisa falar muita coisa, mas é um jogo chave, contra uma das 2 seleções tops, das melhores seleções do continente. Como que você vê aí a seleção de Loco Bielsa para esses duelos e também a convocação da Celeste, Dudu? Como que você avalia? Lembrando que o Mita Rodrigues foi cortado no aeroporto, hein, porque não tinha vacina para febre amarela. Que situação, meu amigo. Faltou ele dar uma ligada pro Zé Gotinha, falar assim, ô Zé Gotinha, me dá uma força aí, que eu preciso ir lá viajar para me apresentar à seleção uruguaia, e o cara esqueceu da vacina. Aí quebra as pernas, né, cara? Pô, fico pensando no torcedor do Vasco, né? Pô, pensa assim, pô, é o jogador convocado pra seleção, aí chega lá. Na verdade, o que eu vejo é o torcedor do Vasco perguntando como que o Pumita Rodrigues tá na seleção, né? O que eu mais vejo ultimamente é isso, né? Não orgulho. Dudu não tava tomando um copo de água, inclusive, por isso que tá dando essa gaitada. Não engasguei, não afoguei, mas olha, essa foi muito boa. Mas de fato, essa foi a história pitoresca aí do Uruguai para essa convocação. Bom, em relação aos jogos, né, a gente já tinha comentado a respeito dos jogos da Colômbia serem muito importantes, o Uruguai não deixa por menos, e dado o confronto contra o Equador na segunda rodada, então a sequência de 3 jogos aí da equipe celeste é bem complicada. Agora a gente vai ter então essa Colômbia, que ainda, como a gente falou, precisa, né, se manter aí num nível melhor. Claro, a pontuação está boa, mas na questão de desempenho ainda precisa mostrar um pouquinho mais, então vai ser um desafio importante para a equipe do Uruguai. E o jogo contra o Brasil em casa, quem conseguir tirar pontos tanto de Brasil quanto de Argentina, vai se destacar nessa luta pela 3ª e 4ª posição, principalmente ganhando pontos em casa, como é o caso desse confronto uruguaio. A expectativa fica pela manutenção do futebol de qualidade que apresentou, né, nos 2 jogos, mas principalmente contra o Chile. O time mostrou uma qualidade técnica muito boa. Mais uma vez, o Bielsa não chama o Cavani e o Suárez. A gente já até tinha comentado as razões, acredito que é um ponto importante mesmo. O que pesou agora é a questão do Cavani, pelo Cavani ser finalista da Libertadores com o Boca. Então isso pode talvez ter gerado, será que ele vai voltar? Mas o Bielsa se manteve firme ali nos pensamentos dele. Acredito que até algo que a gente já imaginasse pela postura que o Bielsa tem ao longo dos anos. Dentre a convocação, o destaque para mim fica para os regressos, né? Regressos de jogadores que fizeram parte aí do último ciclo e que podem ser jogadores importantes aí para essa retomada aí uruguaia sem Cavani e Suárez. É um reforço lá na parte defensiva, que é o Ronald Araujo, que é zagueiro do Barcelona, voltou de lesão, foi convocado. O Vecino, que é um cara já que tem uma rodagem, tá na Lazio, o volante, ganha uma nova chance, esse não veio de lesão, né? Ele acabou ganhando uma nova oportunidade. E um conhecido do nosso futebol brasileiro, que é o Arrascaeta, que no Flamengo a gente sabe a importância de como o Flamengo joga com ele e sem ele. Então ele é um cara que no aspecto criativo é muito difícil de você suprir. É claro que o Uruguai tem algumas peças importantes, a gente citou até o próprio De La Cruz, que acabou se destacando no meio campo aí, no último ciclo, mas você tem um cara como a Arrascaeta, que volta de lesão e que tem essa capacidade às vezes de num passe ou num chute de fora da área definir um jogo, pode ser muito importante para esse Uruguai, para esses desafios importantíssimos que o time terá pela frente. Então, vão ser confrontos chaves também, mas se o time conseguir aí segurar a onda,
tentar pontuar, tentar vencer um desses jogos vai ser importante, porque daí acredito que na sequência o time vai ter uns desafios um pouco mais acessíveis em relação a essa sequência pesada que tem aí nesses 2 jogos e no jogo anterior contra o Equador. Perfeito, né? O Arrascaeta tava até essa apreensão, né? Porque não estava na reserva do Flamengo, se seria convocado ou não. Acabou entrando aí nessa convocação para esses jogos importantes, né? E a questão do Suárez, do Cavani, aquilo que a gente falou até no nosso preview, né? Das eliminatórias em si, é um momento de renovação, né? Então, eu até entendo essa questão do Bielsa, né? Deixar ele de lado, porque até por questões físicas que a gente vê Cavani e Suárez jogando, eu pelo menos duvido muito que os dois estejam em atividade em 2026, né? O Suárez com as questões de dores no joelho, o Cavani também, né? Desencantou só agora no Boca, na semifinal, né? Então, se o Suárez não quer jogar nem em grama sintética... Imagina, isso que a Copa vai ser nos Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar, os Estados Unidos, para quem não gosta de grama sintética, é um pesadelo. Então, tem esse ponto, né? Eu acho que faz certo o Bielsa. E vamos agora, se a gente falou de um adversário do Brasil, vamos falar do outro, né? A Venezuela, que é a 5ª colocada, tem 3 pontos somados, uma vitória e uma derrota, né? Ganhou do Paraguai, perdeu para a Colômbia, os 2 jogos, 1-0, um gol feito, um gol sofrido. Havia o time daí que vai encarar o Brasil em Cuiabá na terça-feira, dia 12, às 9h30, para quem não tá vendo, vocês não estão vendo, mas eu tô com uma camisa do Cuiabá na gravação, inclusive, Dudu Nobre está a observar isso. E um grande... Black Edition, uma camisa muito bonita, inclusive. E um grande desafio, né, no Monumental de Maturim, onde jogou contra o Paraguai, terça-feira, dia 17, às 6 horas, jogo contra o Chile. A gente já sabe todo o time, a gente já fala depois do Chile, mas é uma grande oportunidade, talvez, de jogo contra o Chile para vir o Tinta, para se manter lá em cima. O Brasil, a gente sabe da dificuldade, né? A Venezuela pode complicar o jogo, mas a derrota, vamos dizer, é o natural, né? Da Venezuela contra o Brasil em Cuiabá. Porém, esse jogo contra o Chile, acho que é crucial, até como a gente contou a questão da Colômbia, cada qual na sua realidade. A gente colocou a Colômbia ali jogos importantes contra o Uruguai e Equador, porque são seleções que a gente imagina brigando por essa vaga direta da Copa. A Venezuela tenta se firmar nessa briga. A gente sabe do trabalho que o Fernando Batista vem fazendo até para isso lá na seleção venezuelana. Enfim, é um grande jogo assim dessa janela para a Venezuela somar pontos e se manter na parte de cima. Queria seu destaque aí do Nobre, o que você espera desses 2 confrontos, se a Venezuela pode surpreender o Brasil, e também da lista de Fernando Batista para vir quinta, para a seleção onde joga Lucas Soteldo, o cara que pisa em cima da bola. O pimentinha da equipe do Santos. Mas assim, em relação à Venezuela, cara, eu vou manter aquela fala inicial que a gente teve e acredito que enquanto ela se manter numa boa pegada, vai acompanhar ela ao longo de todas as eliminatórias, que é a questão da mentalidade de você buscar coisas maiores. Então, nesse ciclo de 2 jogos agora, Brasil e Chile, o Brasil vai ser complicado, né? Jogo fora de casa, com uma equipe muito estruturada, né? Que vem a ser batida aí, né? Já vem pegando uma cancha, né? A escutar o podcast, né, que você fez com o Vaz e também com o Léo. Provavelmente vocês falaram um pouquinho mais sobre, né, a evolução que o Brasil vai vir tendo, né? Mas a gente sabe que é um nível bem diferente do Brasil para a Venezuela. Agora, esse confronto contra o Chile é de fundamental importância para você afastar a seleção chilena, né, que daí você consegue abrir uma boa vantagem em relação a ela, e também para mostrar, como você bem citou, que o outro jogo contra o Paraguai também foi lá em Maturim, para consolidar Maturim como uma casa venezuelana mesmo, que as equipes não vão ter muito conforto para disputar jogos lá. Então acredito que possa ser também um aspecto interessante aí. Vamos ver se, não sei se a Venezuela vai manter esse estádio como casa ao longo das eliminatórias. Acredito que os resultados vão ditar muito isso, mas esse jogo contra o Chile é fundamental porque vai criar, em caso de vitória da seleção Vinotinto, vai criar uma mini gordura ali em relação ao adversário que vai jogar uma pressão imensa na seleção roja, né? A gente vai falar daqui a pouco, né? Mas assim, é um jogo que pode ser um divisor de águas para essas pretensões venezuelanas. Em relação à convocação, né, do Batista para esses jogos, é mais ou menos aquilo que já vinha sendo feito, né, no primeiro ciclo de convocações, mas com 2 novidades aqui
que tem cada uma sua particularidade. O zagueiro Nahuel Ferrarese, que é do São Paulo. Eu fui descobrir isso quando eu estava pesquisando as informações. Ele estava lesionado a princípio desde janeiro, e aí veio fazendo um ciclo de recuperação. Ainda o Dorival tentou botar ele em alguns jogos, mas ainda não está naquele ritmo, né? Mas foi convocado. Então, Ferrarese aí, assim como o Soteldo, mais um que atua no futebol brasileiro. Tem o Rincon também. E o Rincon também, verdade. Que a gente estava acompanhando o jogo do Santos, os caras comentaram, né, que ele ia sair de lá e já ia direto para Cuiabá para se apresentar para a seleção venezuelana. E o outro jogador que foi chamado aí diferente em relação aos 2 primeiros jogos é o Eric Ramírez. Ele é atacante do Atlético Nacional, a equipe verdolaga tradicionalíssima do futebol sul-americano. E ele vem tendo um certo destaque, porque é o goleador estrangeiro da liga local, da liga colombiana, com 6 gols marcados. Então, assim, a gente percebe que tem jogadores criativos, jogadores que podem decidir, tem essa capacidade, né? Isso sem contar, claro, né, o grande referente, que é o Rondon, que jogando num clube como o River Plate, é um cara que sempre vai ser visado. Mas então é aquilo, os passos estão sendo seguidos, mas esse jogo contra o Chile pode determinar muito as pretensões venezuelanas ao longo das eliminatórias e consolidar a Maturin como um alçapão vinho tinto para esse ciclo. Que é muito bonito aquele estádio lotado, e quando você estava falando, eu já fui confirmar o jogo contra o Equador, na data FIFA de novembro, vai ser lá, já está marcado lá, não sei que mude. Mas a princípio vai ser lá, né? E você falou do Ramírez que teve uma passagem de futebol europeu, né? Jogou no time da Eslováquia, jogou no Dinamo de Kiev, no Gijón, e agora voltando ao continente pelo Atlético Nacional. É importante ir se firmando. O Rondon também, que marcou o gol em El Clássico, né? Marcou o gol contra o Boca, né? Na vitória 2-0 do River recentemente. Então, bons jogadores que criando casca. E eu falei do Rincon porque a gente viu ele chegando no Santos e a gente ficou com aquela desconfiança de idade, né? E agora ele chega, né, com boas atuações, com gols feitos, né, sendo um grande jogador dessa equipe santista, dessa reação do Santos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como que o Rincon vai se sair aí nesses jogos da Vinho Tinto. Lembrando, o jogo contra o Chile, fundamental. Falando de seleção que enfrentou a Vinho Tinto, hora de falar do Paraguai, que talvez traz a grande novidade, né, dessa data FIFA sul-americana. Paraguai que estreou empatando com o Peru 0-0. Estivemos lá na Cidade do Oeste para acompanhar esse jogo, né? Abertura das eliminatórias 0-0 com o Peru e depois perdeu para a Venezuela. Vai encarar a Argentina na quinta-feira, dia 12, às 8 horas, no Monumental de Núñez, e depois recebe no Defensores del Chaco, uma mudança em relação ao que estava programado previamente, a Bolívia, né? Na terça-feira, 17, às 7h30. E qual foi a mudança? Esqueloto saiu e chegou Daniel Garneiro, treinador do Libertad, assumindo a Albirroja. Já fez algumas alterações aí na convocação, né? Algumas já pedidas, a gente até comentou no último podcast, como o Sanabria, e algumas contestadas pela seleção, né? Enfim, mas um momento Paraguai de virada, né? Viu ali que talvez não estava com o Esqueloto, não ia chegar às pretensões de retornar uma Copa do Mundo, fica essa pressão, por mais que o Paraguai, né, depois dessa grande viagem que a FIFA fez com a Copa 2030, já esteja garantido na próxima Copa, ninguém quer só ir para a Copa porque já está garantido. Então, o Paraguai aí vai ter uma missão complicada logo no primeiro jogo do Garneiro, né, do canal logo de cara Argentina no Monumental de Núñez, mas tem o jogo contra a Bolívia. Eu queria aproveitar aqui, né, a gente até tinha anunciado que ia para esse jogo, mas a mudança pegou de surpresa. Ainda não recebemos, eu estou falando isso aqui, ó, na segunda-feira, dia 9, não recebemos a resposta do credenciamento. A gente está por isso. Né? Então, se a gente não estiver no jogo entre Paraguai e Bolívia, saibam que é por causa disso. Já deixar isso aqui registrado, né? Isso, e o dinheiro que será investido nessa viagem será investido em outras viagens, né? Quem sabe o Brasil e a Argentina na próxima data. Enfim, assunto volta para o Paraguai. O que você espera aí de Daniel Garneiro assumindo a Albirroja e o que você viu na convocação dele para esses 2 jogos? Que Nuestra Senhora de la Asunción abençoe você tanto na parte espiritual quanto na parte logística, porque essa é a via que faz Ciudad del Este Assunção. Bom, em relação à seleção paraguaia, com certeza é a grande novidade em relação aos 2 primeiros jogos, que foi a equipe que trocou de treinador. A gente até comentava nessa off no WhatsApp em relação a essa escolha. Em relação a treinador de seleção,
a gente imaginava alguns nomes melhores. A gente até citou o Gareca, que eu imagino que seria uma excelente opção, até por já ter um histórico na seleção peruana de ter essa remontada. Seria um nome excelente, até por trabalhar com, né, alguns jogadores mais não tão badalados, então seria bacana o nome dele. Mas a escolha do Garneiro, a gente tem que lembrar também que o Libertad, por mais que não tenha conquistado um título continental de expressão, fez alguns jogos muito duros, muito competitivos. A gente tem que lembrar, né? O Libertad enfrentou algumas vezes o Atlético Paranaense, nós que fazemos aqui de Curitiba o nosso programa, enfrentou algumas vezes o Atlético Paranaense, foi um adversário brioso. Então, assim, é um cara que tem uma certa cancha. Acredito que a escolha dele tenha sido principalmente por esse conhecimento de futebol paraguaio que ele tem, que ele carrega. Então, acredito que a escolha se deu por isso, e ele pode usar como trunfo, conhecer um pouquinho mais o cenário local. Em relação à convocação, fica o lamento pela manutenção do Ávalos como centroavante, porque foi difícil, a gente acompanhou lá, né? É claro que não há tantos nomes, né? Mas poderia, né? Quem sabe, alguma coisa diferente. Foi um pouco complicado. Mas a volta do Sanabria foi um bom destaque positivo, né? Ele que joga lá na Torino, no futebol italiano. E também o Adam Barreiro, atacante do São Lourenço, que foi outro nome que a galera também comentou, eu lembro, nos materiais que você fez. Então, 2 nomes aí que voltam e que reforçam o setor ofensivo, que a gente bateu muito na tecla nos jogos primeiros, que o time tinha até um certo volume, mas a definição era muito problemática. Então ele já traz 2 nomes diferentes aí para contrabalancear e, quem sabe, ter um poderio de fogo melhor. É claro que o jogo contra a Argentina vai ser complicado, né? Não dá para tomar como parâmetro de ser um excelente trabalho ou péssimo por esse jogo. Agora, a gente não pode fugir da responsabilidade. Contra a Bolívia no dia 17, vai ter que dar uma resposta. E não é só resultado, não. O desempenho tem que ser bom, porque senão a galera vai cobrar. E nessa ânsia por buscar uma das vagas, o processo não pode ter mais falhas, porque agora, se você trocar de novo de treinador, aí vai ser complicado. Então assim, é claro que contra a Argentina é um confronto difícil, mas eu acho que contra a Bolívia não vai ter jeito, vai ter que ter uma resposta, vai ter que vencer e não pode passar perto, senão a pressão já vai vir com cargas cavalares para cima do nosso Garneiro. Ainda mais que o pessoal já tá com alguns nomes ali que foram anunciados, perguntando se o Berizzo voltou, né? Gastão Jiménez de volta à seleção, que foi um nome que os paraguaios ficaram felizes, né? Nessa convocação, enfim. E fica mais uma vez o lamento, né? Mais uma convocação do Paraguai sem o Enciso, que só deve voltar no ano que vem, mas eu fico de olho, né? Nos jogos que eu fiz, né? Até mesmo na Cidade Leste, né? Depois que eu estava eu senti muita falta do Almiron no jogo. E o Almiron no Newcastle aí, depois dessa primeira ronda, vamos dizer assim, das eliminatórias, vem fazendo bons jogos, né? Fez gol na Champions League, então vamos ver como chega o Almiron também para ser esse líder, né? Dentro de campo, o Almiron é o cara que tem esse protagonismo que a gente espera, ainda mais sem o Enciso. Vamos ficar de olho, né? O Paraguai tem que reagir, tem que dar uma resposta ao seu torcedor que está à espera do renascimento de La Albirroja, né? Que é o lema que a Federação Paraguaia escolheu para esse novo ciclo. No momento, o renascimento está sendo postergado. Vamos falar agora de quem estreou com o Paraguai, né? De quem abriu as eliminatórias, o Peru. O Peru vem empatado com o Paraguai, literalmente o critério de empate de Paraguai e Peru é a ordem alfabética. Isso não é ironia, se você for ver, exatamente. Separa, as 2 seleções estão empatadas na 6ª colocação com 1 ponto. Mesmos resultados, né? O Peru, a diferença é que o Peru perdeu em casa, né? O Peru empatou com o Paraguai e perdeu em casa com o Brasil. Vai ter 2 jogos também, eu diria, fundamentais, hein? O Peru vai enfrentar um jogo, para dizer, fundamental, né? Contra o Chile, em Santiago, um jogo importantíssimo, né? Na quinta-feira, às 9 horas da noite do dia 12, e depois recebe no dia 17 a Argentina em Lima. Dudu, talvez um grande prejuízo para o Peru nesse começo é que os jogos que eles poderiam ganhar em casa, né, importantes duelos em casa, são fora, então é difícil jogar. E aí pegar 2 bombas, né, seguir em casa. Até contra o Brasil fez um bom jogo, né, segurou até o final, tomou gol só nos acréscimos, talvez essa seja a aposta
para o duelo contra a Argentina. Enfim, o que você espera aí da Bicolor para esses dois duelos? Um duelo, né, direto contra o Chile, e também o que você vê de diferença na lista do profe Juan Reynoso? Bom, acredito que em relação ao começo, a seleção peruana já não foi tão ruim quanto a gente imaginava. Então já se coloca mais competitivo em relação àquilo que a gente projetava no início. Em relação a essas duas partidas, aí é como você comentou, os dois confrontos em casa que a equipe tem, logo de cara, Brasil e Argentina, não é nada fácil. Mas, dado esse confronto contra o Chile em Santiago, vai ter que mostrar a competitividade que mostrou contra o Paraguai e cutucar, fazer um golzinho, porque as duas equipes ali estão com um ponto na tabela, então assim, pelo menos um empate, não pode perder, porque daí vai dar moral para o Chile, para a sequência, né? Lembrando que o Chile joga contra a Venezuela na sequência, né? Claro que a Venezuela está no bom momento, mas daqui a pouco a gente vai falar do Chile, ele vai vislumbrar uma sequência de pelo menos 4 pontos, que é o que ele vai buscar para tentar ser mais competitivo. Então, para a seleção peruana, seria muito importante esse jogo fora de casa. É uma possibilidade um pouco melhor até em relação à Argentina de conquistar os pontos. Dá para vencer em Lima? Dá. Tanto que mostrou competitividade contra o Brasil e quase leva um empate, mas é mais difícil. Então, vai depender muito do espírito do jogo, de como vai estar a seleção do Reynoso. Vamos ver como é que vai ser aí, mas são jogos difíceis. Em relação à convocação do Reynoso, o destaque fica para 2 voltas aguardadas aí por lesão. Na defesa temos de volta Carlos Zambrano, zagueiro do Alianza Lima, que participou do ciclo vitorioso de 2018 que levou a seleção peruana para a Copa do Mundo. E a principal volta, que acredito que seja algo muito importante para a equipe, é a do André Carrillo, que joga no futebol saudita, vai voltar aí para a seleção peruana. A gente sentiu muito, eu senti principalmente no jogo contra o Paraguai, que o Guerreiro estava muito isolado na frente. Então precisava alguém encostar nele para participar do jogo, ter uma movimentação maior no meio campo, e o cara que faz isso na seleção peruana é o Carrillo. Então fica a expectativa aí do time ter um pouquinho mais de poder de criação para esses confrontos contra Chile e Argentina. E a curiosidade, Salve, dessa convocação fica para um lateral direito que tem uma história curiosa, é o Oliver Son. Não sei se é assim que fala, mas acredito que seja. Oliver Son, ele é lateral direito, tem 21 anos e joga no Silkeborg da Dinamarca. Ele, você pode notar que não tem uma ascendência assim latina no nome. É porque ele é dinamarquês de nascimento, mas ele tem uma avó materna peruana, chamada Elsa. E segundo a FIFA, esse laço da avó materna, como ele não teve passagens assim, né, pela seleção dinamarquesa, permitia com que ele atuasse pela seleção peruana. Aí foi feito os trâmites, e aí agora ele pode atuar, então, com a camisa bicolor. Então é um lateral que conhece o vermelho e branco, mas não é bem o do Peru. É da Dinamarca, vai aí atuar aí, vamos ver se, não sei se ele vai ganhar minutagem ou não, porque ali joga o Advíncula, né, do Boca Juniors, mas talvez durante o segundo tempo ali dar uma entrada pelo entretenimento, pode ser uma boa aí. Ou o seu Advíncula é expulso de novo, né? Não é de duvidar, não é de duvidar. A Advíncula foi expulso contra o Peru, né, na primeira rodada, e ficou de fora. Contra o Paraguai, perdão, e ficou de fora no jogo contra o Brasil, exato. Obrigado, Bruno. Então, fica aí é uma curiosidade, né? Porque isso é muito comum no futebol da CONCACAF, isso que o Dudu falou, né? O pessoal, vou até mesmo na África. Na América do Sul a gente não vê tanto, mas se você pega principalmente o futebol da CONCACAF e o futebol da África, tem muito disso, né? E tá começando também a aparecer no futebol asiático. Quem escutou o nosso preview das eliminatórias asiáticas, que gravei junto com o Yuri Casari, semana passada também, tem os atletas, tem um atleta em Taipei também, que joga na Suécia, que também é a mesma história, então tem essas curiosidades. Na Indonésia também tem um jogador que joga na Inglaterra, e assim vai, né? Sempre vai aparecer oportunidades. Provavelmente esses jogadores não teriam possibilidade de atuar nas seleções de origem e que conseguem na descendência da família, né? Tanto que uma das seleções que a gente tem muita expectativa para o futuro por conta disso, que foi aprovado recentemente, é o Suriname. O Suriname, a gente sabe que tem muitos jogadores holandeses que são de origem surinamita, né? E
que antigamente não era possível essa dupla nacionalidade, né? Era só Suriname, não podia ser os dois. Agora não abriu isso, né? A gente podia ter tido a Sidorf jogando no Suriname, né? Mas enfim, agora tem alguns atletas, né? E a geração, por exemplo, Geraldo Becker, né? Um atleta fenomenal que tá no União Berlim. Mas enfim, isso é papo para outro podcast, né? Quando a gente for falar de CONCACAF. Lembrando só, né, a gente, com o Peru a gente fecha essa zona de classificação. Não dá para dizer que ninguém para repescagem, porque Peru e Paraguai estão empatados em tudo, então no momento, sei lá o que a FIFA faria, sorteio, vendaria um menino para pegar o papelzinho, né, como já aconteceu essa história, inclusive, um dia a gente conta isso no Conte Verde, é uma história que já aconteceu, teve uma vaga definida por um menino vendado para decidir quem ia para uma Copa do Mundo. E agora a gente vai para o 8º colocado, chegou a hora de falar do La Roja, a seleção do Chile, o carro no sapato desse podcast, a seleção que incomoda, você respira o ar e você quer criticar o time do Chile, que tem Eduardo Berizzo de treinador, que, meu Deus do céu, que tem uma geração envelhecida, que vocês... Acho que é o podcast que mais critica a seleção do Chile, né, no futebol mundial, Dudu. Acho que nem chilenos devem criticar tanto a seleção do Chile como a gente critica, e talvez se eles ouvirem nosso podcast, eles vão criticar a gente. Chile aí que tem na 8ª posição, 1 ponto somado, marcou um gol e sofreu 3, um empate, uma derrota ao longo desse percurso. Chile que vai ter 2 confrontos diretos, né? Encara o Peru na quinta-feira, dia 12, às 9 horas, no Monumental de Santiago, e depois encara a Venezuela na terça, dia 17, às 6 horas, no Monumental de Maturim. Bom, 2 jogos para o Chile provar o seu valor, né? Se fosse ao natural, se a gente estivesse na Lua e voltasse, a gente ia falar, o Chile vai ganhar os 2 jogos. A gente sabe que a realidade não é bem essa, né? O que você espera de La Roja para esses 2 jogos e também o que você viu aí diferente na lista do Berizzo, que não teve 60 nomes igual na última convocação, né, Dudu? Ainda bem, né? Não, e da Bolívia era pior, porque vinha 4 imagens cheias de cara. Puta, aí me quebra, né? Mas, assim, e nem os argentinos que criticam tanto a seleção chilena aí zoam tanto igual a nós, porque argentino e chileno não se bica também não, hein? Que a gente já tá ligado. Mas, assim, em relação a esses 2 jogos, a gente citou, por exemplo, no caso do Uruguai e da Colômbia, confrontos diretos. Eu acredito que do Chile é a mesma forma, em um patamar diferente, mas são confrontos diretaços para a gente ver em que pé que está essa situação do time do Berizzo. Claro que o jogo em casa contra a seleção peruana é para o Chile buscar uma vitória. Né? Nesse processo de crescimento, eles imaginam isso. Contra a Venezuela, talvez um empatezinho. Então, o cenário ideal para o Chile era buscar 4 pontos nesse ciclo de 2 rodadas. Mas a gente sabe que o futebol apresentado não é aquele que já foi um dia da geração dourada chilena. A gente sabe que o time está buscando uma renovação, não é fácil. E o time vai aí com uma convocação massiva de jogadores que atuam fora do país. Pelo que eu vi lá, apenas de 4 a 5 jogadores que atuam no futebol local. Como se não bastasse esse contexto difícil, a gente vai ter um desfalque, não sei se na questão de bola, mas na questão de liderança, crucial, que é o Vidal. Teve uma lesão no joelho na partida contra a Colômbia, não vem atuando pelo Atlético por conta disso. Então a gente vai essa temporada, nessa previsão que o Vidal não joga mais esse ano. Então, e aí nós vamos ter que ver nessa questão de liderança, porque ele é um cara que às vezes durante o jogo, em algum lance de arbitragem, né, aquela pressãozinha ali no adversário, é um cara que é fundamental para isso. Então vamos ver como que no aspecto de cabeça, de mentalidade, o desfalque do Vidal pode prejudicar ou o Chile vai conseguir se manter numa nice ali para o jogo. Outros desfalques que o time tem por lesão, aí no contexto do elenco mesmo, em si, não tão importantes quanto o Vidal, é o Altamirano, o Nael Messatou, minha pronúncia é excelente, Juan Delgado e o Kusevich, do Coxa, que também está com um problema de lesão. Esses 4, assim como o Vidal, não vão participar dessa convocação. E como se não bastasse todo esse clima nervoso, nós temos uma questão polêmica que vem rondando aí o noticiário chileno a respeito do Cláudio Bravo, goleiro, né, icônico da seleção chilena, bicampeão da Copa América em 15 e 16. Ele com 40 anos defende a equipe do Betis
e não foi chamado aí nas 2 convocações do Berizzo. Então, assim, quando você não tem um Vidal, que é o cara da liderança, você tem à disposição, não digo para ser titular, mas para estar no elenco, um goleiro do quilate do Cláudio Bravo, e você não chama, aí não digo, é o que eu falei, não digo para ser titular, porque a renovação ela tem que acontecer. Mas talvez não trazer um cara desse nesse momento em que a equipe precisa estar com a cabeça centrada, cria mais um temperinho aí para esses 2 jogos contra a seleção peruana e a seleção venezuelana. Pois é, e ainda mais que o goleiro você não tem essa questão de idade, né? O goleiro pode ter mais anos, pode ser mais experiente, que não vai afetar, como por exemplo, talvez a gente ache isso com o Medel, com o próprio Vidal, quando estava em forma, com o Alex Sanches, né? É diferente, você não tem problema você ter um goleiro mais experiente. Então fica de olho, né? Porque não chama o Bravo, mas chama o Medel, é uma coisa que me deixa um pouco curioso. E lembrando só que o Kusevich, ele sofreu uma fratura ontem, né? A gente tá gravando esse podcast segunda-feira, dia 9, só lembrando, foi contra o Atlético Mineiro. Ele sofreu uma fratura, ele jogou esse jogo, acabou se lesionando. Infelizmente, né? Ele já ia direto pro Chile e acabou sendo cortado dos jogos da seleção. E agora a gente vai falar de uma seleção que, talvez, se você olhar a tabela, tá no lugar errado, né? Que é o Equador. A Latri está aí por conta de toda aquela questão de perder pontos, né? Começou com menos 3 pontos, perdeu para a Argentina de 1-0, um golaço do Messi, e depois ganhou do Uruguai por 2-1 de virada em casa. O jogo com o Ener Valencia perdeu o pênalti, então, para quem estava com aquele pressentimento, né, em relação ao sinal Libertadores, o Ener Valencia ia dar um sinal nas eliminatórias, mas enfim, Equador aí que vai jogar com a Bolívia, Hernan Sanches em La Paz, dia 12, quinta-feira às 8 horas da noite, e depois recebe a Colômbia, no jogo que a gente já falou, terça-feira, 17 às 8h30, no estádio de Casablanca, em Quito, um jogo importantíssimo. Ô, Dudu, cenário que o Equador pode vislumbrar isso aí com 6 pontos, né? Um jogo contra a Bolívia, acho que qualquer seleção que quer ir para a Copa tem que vencer a Bolívia, independente se o jogo é em casa ou fora. A Bolívia é para ganhar. E contra a Colômbia é um jogo duro, né? Também pode ditar um pouco, né? Se o Equador vai manter o ritmo, vamos supor assim, que ganhe da Bolívia, que é o que a gente espera, né? Ganhe da Bolívia fora de casa. Mas vai enfrentar a Colômbia, se ganhar, chega a 3 vitórias seguidas, importantíssimo, né? Manter essa sequência até mesmo porque vamos pensando até que ganhou do Uruguai, que é uma seleção que a gente bota uma prateleira acima da Colômbia, não seria nada de impossível e difícil, né? E o que você vê aí de Latri para esses 2 jogos e também da convocação del profe Félix Sánchez? Primeiro, em relação ao Ener Valencia, prestar minhas condolências aí ao nosso Yuri Casar, que deve ter ficado com a cabeça inchada aí depois desse jogo. Segundo, que o Equador, eu não vou falar do mundo, porque vocês conhecem muito mais seleções que eu, mas do hemisfério ocidental é a única seleção que não vai ter problemas em jogar contra a Bolívia na altitude. Que joga naturalmente no Casablanca em Quito. Então, esse problema a equipe não vai ter. Então, ela pode se impor na qualidade técnica e não vai ter problemas em relação à altitude. São 2 jogos importantíssimos. Acredito também que o Equador, se mantiver a mesma pegada dos 2 primeiros, tem tudo para fazer 6 pontos, né? Claro que contra a Colômbia vai ter uma motivação especial dos cafeteiros para buscar bons resultados, mas o Equador tem condições de fazer 6 pontos e aí sim galgar posições, né? Por conta dessa punição vai ter que correr um pouquinho mais atrás do prejuízo, mas acredito que com 6 pontos nessa janela de 2 jogos, com certeza já vai elevar bastante, até porque, por exemplo, o Uruguai joga com o Brasil, a Colômbia tem o confronto direto, a questão do Peru e do Chile, eles têm confrontos diretos também, Chile contra a Venezuela, então vão ter alguns confrontos diretos. Se o Equador conseguir fazer os 6 pontos, ele já vai subir bastante e vai galgar posições, tem condições para isso, é só manter a cabeça no lugar e ir desempenhando seu futebol que já vem acontecendo aí ao longo desse ciclo. Em relação à convocação de Latri para esses 2 jogos, nós temos algumas ausências importantes, caso do Gonzalo Plata e do Arboleda na defesa. O Plata, a princípio, perdeu um pouco de ritmo de jogo, né? E o Arboleda está lesionado no São Paulo, mas acredito que a principal ausência, a gente até elogiou bastante o futebol dele aqui, foi o do lateral Pervis Estupinhan, né? Lesionado também, não irá jogar aí a princípio nesses 2 jogos, então é uma ausência importante porque era
o cara do lado esquerdo ali no setor de criação de jogadas. Mesmo assim, acredito que o time tem condições de pontuar nos 2 jogos, mas são ausências aí que podem interferir um pouquinho no ritmo de jogo. E assim como na seleção peruana, o Equador também tem uma novidade aí para esse ciclo, que foi uma coisa que chamou a atenção porque não era uma chamada recorrente. Foi a primeira vez que esse atleta foi convocado. É o ponta John Yeboah, 23 anos, joga no futebol polonês e foi aí a princípio, não sei como é que funciona o sistema de scout da seleção equatoriana, mas parece que é um cara que vinha sendo apontado aí como um potencial para crescimento, no caso da seleção equatoriana, vinha sendo monitorado e dessa vez foi chamado aí, então, pela primeira vez, o ponta John Yeboah é a novidade aí, a cara nova desse time equatoriano, né? E na questão de velocidade pode ser um trunfo aí para um segundo tempo, para entrar, para dar aquela famosa fumaça. Pode ser esse cara aí que pode contribuir para que o Equador consiga alcançar o objetivo, que eu imagino que seja o objetivo da equipe na calculadora ali de fazer 6 pontos nesses duelos contra Bolívia e Colômbia. Eles têm um sistema de monitoramento, né, bastante preciso nessas federações que acham esses talentos, né? Como disse, até tem uma entrevista do ex-treinador de São Cristóvão Neves, não lembro se na Série Z, ele contando como foi o processo, porque São Cristóvão Neves foi uma seleção que fez isso no Caribe, né, de achar jogadores que tinham descendência na Inglaterra para trazer para a seleção e deu resultado, né? São Cristóvão Neves jogou a última Copa Ouro, né? Fica aí um alento, né? Enfim. E quanto ao Estupião, faz falta alguém proteja o João Pedro, pelo amor de Deus, lá, né? Porque os sul-americanos do Brighton estão sofrendo, então já é o segundo que a gente fala aqui. Então, por mais que o João Pedro ainda não esteja na seleção, proteja o nosso menino. E o Arboleta, né, que saiu lesionado na final da Copa do Brasil, né? Para quem não se recorda, logo no começo do jogo ele pede para sair por uma lesão muscular, ele ainda sai chorando, uma cena bem triste. Enfim, é um jogador com chance de ir para o lugar dele, vamos dizer assim, nessas eliminatórias, né? Já que começou com menos 3 pontos e pode aí chegar a 6 pontos e provavelmente já estar na zona de classificação, digamos assim. E para fechar, chegou a hora de quem esperamos, né, que não saia da posição que está, que é a Bolívia, né? A Bolívia vai enfrentar o Equador, no Hernando Siles, na quinta-feira, dia 12, às 8 horas da noite, e depois vai ao Defensores del Chaco, na terça-feira, dia 17, 7h30, horário de Brasília, pegar o Paraguai. Tudo, expectativas para a seleção da Bolívia são nulas, né? Não tem muito o que esperar, né? Não sei se vai conseguir engrossar os jogos. O que você espera aí? O que você viu também de diferente na lista do técnico Gustavo Costas para esses 2 confrontos? Complicada a situação boliviana, a gente sabe que é um sonho deles voltar à Copa com esse aumento de número de vagas. O sonho se torna um pouco mais palpável, mas acredito que ainda tenha muito a percorrer a seleção verde para conseguir alcançar esse objetivo. Em teoria, se o time tivesse redondinho, encaixado, jogando um futebol minimamente convincente, como o Bolívar fez, por exemplo, na Copa Libertadores, poderia ser um cenário até de talvez uns 4 pontos, se fosse um bom cenário, o time jogando um futebol redondo. Mas dado já o começo não muito animador, claro, né? Pega Brasil e Argentina, também não é o parâmetro assim para avaliar. Mas eu acredito que mesmo assim será complicado o jogo contra o Equador, até pelo que eu falei, o fator altitude não vai interferir nesse duelo. Então, o Equador é muito mais time que a seleção boliviana. E o Paraguai, como a gente comentou, vai vir naquele ímpeto de é o adversário que a gente precisa vencer e convencer. Então, não vai ser fácil e até pelo que vem apresentando na seleção boliviana, até pode nos calar, mas a expectativa é de que a equipe não consiga fazer pontos. A princípio, 0 pontos seria, né, num cenário comum, e com isso se distanciaria dos demais adversários das eliminatórias. Em relação à convocação, as caras novas, não tão novas assim, mas que se destacam em relação à convocação anterior, ficam no setor ofensivo. O Gustavo Costas fez mexidas ali no pessoal de criação.
Dentre os meio-campistas, nós temos os Baca, o Henry Baca e o Ramiro Baca. O Henry é do futebol israelense e o Ramiro atua no Bolívar. O Dani Bejarano, também conhecido já, 29 anos, atua agora no futebol do Chipre. E o Leonel Justiniano, 31 anos, também atua no Bolívar. E também tivemos atacantes, caras novos aí, o Rodrigo Ramalho e o Bruno Miranda, ambos atuam no futebol local, o Rodrigo no Aurora e o Bruno Miranda no Royal Paris. Então, assim, dentro das possibilidades, ele tentou fazer alguma coisa diferente, mas em relação ao nível que as outras equipes podem proporcionar, a Bolívia ainda tem que correr um pouco mais e não vejo uma situação muito animadora, tanto para essas duas rodadas quanto para a sequência do ciclo até 2026. Com todo respeito, cara, não dá para esperar muita coisa de quem convoca jogadores do Aurora, né? Não é uma equipe de ponta boliviana, então é um pouco complicado, né? Enfim, a Bolívia, como a gente tinha definido, né? Tinha na expectativa de ser um saco de pancada, vamos ver, né? Se em algum momento vai conseguir roubar um ponto em casa. Né, eles tinham aquele papo que se jogasse todos os jogos e vencesse em casa, conseguiriam pelo menos uma vaga eliminatória, né, pelo corte, né, mas a gente já tá vendo aí que já tá ficando pro beleléu essa história, e enfim, vamos aguardar aí para ver até onde a Bolívia vai conseguir chegar. Então é isso, pessoal, chegamos agora ao fim desse nosso preview de terceira e quarta rodadas, essa ronda 2 das eliminatórias sul-americanas. Lembrando você, para acompanhar toda a data FIFA, né, não só eliminatórias sul-americanas, mas eliminatórias asiáticas que vão começar na próxima quinta-feira, dia 12. Eliminatórias da Eurocopa, definindo vagas. Liga das Nações da CONCACAF, com um esquema sensacional que a CONCACAF conseguiu desenvolver, né, de 6 seleções, jogando apenas 4 jogos. Parabéns à CONCACAF, sempre fazendo o inacreditável, para a gente ver como existem confederações completamente surreais no mundo, e muitos amistosos. Você segue a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok, @ConteVerde_, vai ter sempre atualizações todo dia sobre jogos, resultados, gols, placares, enfim, tudo que acontecer aí nessa data FIFA. E também lembrando, né, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no seu agregador de podcast, deixe o like, deixe sua avaliação, comente, participe, interaja com a gente e nos apoie, né, apoia.se/ConteVerde, lá R$10 por mês, você ajuda o ConteVerde a se manter, a crescer ainda mais, a garantir mais viagens, a se estruturar melhor, quem sabe até um dia vai que sofre uma bufunfinha para os nobres guerreiros que estão aqui, né, colaborando com esse projeto, vai que, né, um dia a gente chega nesse nível. O que a gente espera é o nosso sonho, então para a gente chegar nesse sonho, né, chegar nesse nível, a gente precisa da sua ajuda, somos um projeto independente, não tem ninguém que nos banque, nos contrate, enfim, somos nós que fazemos por nós mesmos, por prazer, por alegria, por levar informação a você e queremos contar com a sua ajuda. Lembrando que você não sai de mão abanando, você participa de um sorteio por mês e também recebe um podcast de graça exclusivo, de graça não, por R$10, né, mas recebe um podcast exclusivo sobre história eliminatória de uma seleção, de uma classificação, para você ouvir quando quiser, uma vez por mês, tá certo? Conto com sua ajuda, também compartilhe com seus amigos, vamos falar todos sobre Copa do Mundo, e vamos falar sempre de Copa do Mundo, de eliminatória sul-americana, de Mundo Sudaca, com Dudu Nobre. Dudu, muito obrigado aí pela sua participação, por enriquecer ainda mais esse nosso podcast com sua visão Sudamérica do futebol local. Eu que agradeço, Salf, mais uma vez o convite. Vamos juntos, se Deus quiser, nessa caminhada até a América do Norte. Espero que a galera apoie aí, porque estou apoiando também, porque a gente sabe que o trampo é de qualidade e vai ter muita coisa boa. Quanto mais a gente ajudar, mais coisas legais teremos aí pela frente. E já que você falou que estamos na ronda 2, de 2 rodadas, Noche de Ronda, vou deixar aí como indicação cultural uma musiquinha, tem com vários artistas aí, mas vou destacar Nate King Cole e Luiz Miguel, 2 ícones da música mundial. Então, depois que você escutou o podcast, mete aí um Noche de Ronda, abre aquele Malbec argentino e vamos viver la vida porque es una sola. Um abraço grande a todos, nos vemos no próximo podcast. Fica a dica aí para quem vai aproveitar o feriadão de quinta, né, vai fazer um churrasco, né, para acompanhar os jogos. Eu tenho um casamento, senão eu faria isso provavelmente para acompanhar os 5 jogos ao mesmo tempo. Mas fica aí, ó, para botar um BG musical, a dica musical de Vinícius do Prado ou do Nobre. Também botar um Los Palmeiras, uma cumbia aí para entrar no clima sul-americano, é uma delícia, hein?
Então fica aí a nossa dica do Conte Verde. A gente volta fundo do Nobre semana que vem para avaliar todas as 2 rodadas, né? Ver se nossos panoramas se responderam ou não, corresponderam, ou se teve surpresas. Vamos ter a nossa análise completa do que aconteceu nessa ronda 2, tá certo? Forte abraço, espero você no próximo ConteCast. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.